não é pegação de pé. Considera o seguinte, se de cada 5 terráqueos, um é chinês praticamente, não é natural que um podcast que fala sobre o que acontece lá fora, aí de vez em quando tem que voltar a falar da China? Pois é, a gente volta mesmo. Hoje temos pelo menos 3 temas a respeito. O bom e velho vírus, que continua matando por aí, o fim da política dos 2 filhos, lá na China, óbvio, e por fim um aniversário que não garante bolo, vela e nem chapeuzinho, que é o do massacre da praça lá de Tiananmen, praça da Paz Celestial, que nesse caso não foi muito um lugar de paz, no dia 4 de junho de 1989. Então dá licença que hoje é dia de China Mix e infelizmente não tem nada muito lindo para falar deles hoje não, tá? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. China 1, China 2 e China 3. Salve, miguxões, tudo bom? Eu tenho reclamação de tudo, tá? Tenho tido reclamação que eu nunca mais chamei vocês de miguxões, é verdade. Faz tempo que eu não chamava vocês de miguxo, que coisa, eu devo estar ficando amargo, mas também tem gente que não gosta muito do miguxão, então fica por aí. Salve, miguxões, tudo bom? Hoje vamos para o nosso episódio 49 do Saindo da Bolha, numa versão mix, pois os assuntos são variados. Antes de começar, a gente faz o famoso jabá para lembrar vocês que o que vocês podem fazer para ajudar a gente a fazer o nosso canal crescer, tá? Ou o nosso podcast, depende se você está vendo no YouTube, no canal, se você tá ouvindo aí, é um podcast. Vamos lá para o nosso jabá. A gente sempre pede para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast ou entrar, ouvir a gente, seguir a gente também pelo Spotify, Podcast Addict, Google Podcast e agora, principalmente também, o nosso canal lá no YouTube, Saindo da Bolha. Pede também para vocês darem um share no episódio se acharem interessante e finalmente também pede para fazer o famoso boca a boca sarado, falando que vocês acompanham um podcast de cabeça direita, limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto, as pampas. Essa é nova também. Finalmente vou passar para vocês aí nosso endereço do Telegram. Jesus, esqueci o nome do negócio. Do Telegram. Anota aí, por favor. bit.ly/Telegram-bolha. bit.ly/Telegram e bolha. E deixa eu dar um alô aqui rapidinho pro nosso povo do Ceará, que anda muito saindo bolístico, tá? A gente agradece imensamente a presença de todos eles aqui, bastante gente dando sinal. Abraços especiais pro Nonato, mas também pro Nicolas, pro Carlos Maia Eduarda. E uma constatação, como o nosso público feminino tá crescendo, viu, gente? É muito legal, gosto muito mesmo disso, porque mostra, entre outras coisas, que as mulheres fazem o que elas querem e não o que mandam ela fazer, independente de ideologia. Show mesmo, beijo pra todas. Mas vamos lá, vida que segue. Vocês sabem que a gente tem todo um amor pelo Partido Comunista Chinês e o que eles têm feito não só pela população do país deles, mas por vizinhos e também por países onde tem influência, criando essas ratoeiras por aí afora, afundando países em dívidas para depois basicamente tomar a infraestrutura deles. Não é por acaso que os caras têm uma bancada aqui no Brasil, né? Bancada chinesa no Brasil, quem diria? Isso aqui, para eles, o Brasil, para eles, seria a joia da coroa. Políticos com excelente relacionamento com o Partido Comunista Chinês. Você já imaginou? Brasileiros? Que coisa linda! Não preciso dizer se vocês devem confiar em políticos com esse perfil ou não, né? Aliás, prefeito de curiosidade apenas, o nosso primeiro episódio, que vamos dizer assim, bombou mais a respeito da China, chamava China Alerta Vermelho. Eu vou pedir para colocarem depois no canal do YouTube para quem não viu, tá bom? China 1, o fim da política dos 2 filhos. Pois é, depois de muita bola fora nos últimos anos, foi a vez da China abrir mão de mais uma política obscena. Na verdade, mais ou menos abrir mão, tá? A partir de agora, casais podem ter 3 filhos, se quiser. Nossa, puxa, muito obrigado pro Estado aí por definir até o número de filhos que uma família pode ter, né? Os caras têm que ser muito agradecidos. Só tem um probleminha nessa questão toda.
Imagina que políticas restritivas desse tipo existem lá na China por quase 70 anos. E o Estado aí martelando na cabeça das pessoas com não tem mais filho, não tem mais filho, não tem mais filho, 70 anos. Isso acaba aí se tornando um componente cultural, certo? E agora, meus caros, ninguém mais lá quer ter tantos filhos assim. A questão é que logo depois da Revolução Cultural, a mortalidade no país caiu bastante e o país viu sua população explodir. Isso, de novo, lá nos anos 50, tá? Então nós estamos falando lá de trás. Com isso, o Partido Comunista teve a grande ideia de proibir as mulheres chinesas de terem mais de um filho. E isso certamente, como se diz tanto hoje, acabaria achatando a curva, né? Achatando a curva do crescimento populacional. E pode apostar, achatou pra caramba. Mas além do planejamento desse tipo de coisa, como vocês sabem, essas coisas nunca são ideias muito brilhantes, a sociedade chinesa virou de perna para o ar, no mau sentido. E uma série de consequências ocorreram em função dessas decisões, desse planejamento, sendo que algumas delas foram literalmente medonhas. Pelo lado do Estado, campanhas de esterilização de mulheres. Oh, que coisa bonita! As segundas crianças que nascessem não receberiam o registro oficial do governo, certo? Então nasce o seu segundo filho e ele não é um cidadão. O que acontece com essas crianças? Então, apesar delas não terem culpa, elas já nasceram assim, elas nascem párias da sociedade, sem acesso ao serviço público, suporte, saúde, universidade e, lógico, sem futuro profissional. Ou seja, crianças que foram condenadas à pobreza e ao afastamento social. Mas a outra opção era pior, né? Era o aborto. Famílias incomodadas com o fato de terem sua única criança sendo do sexo feminino, realizavam então abortos em massa. Pior mesmo, gente. Eles abandonavam seus bebês para a morte logo depois do nascimento. E aqui a gente definitivamente não está falando de casos isolados, tá? Traduzindo para um português bem claro. Menininhas chinesas, ainda bebês, foram chacinadas por décadas a fio. E isso fez com que a população entrasse em um desequilíbrio, óbvio, né? Como muito mais homens do que mulheres. Foi a época dos ramos secos, que eles falam, uma referência ao fato de que nas árvores genealógicas chinesas, uma quantidade absurda de homens morreria solteiro, sem a menor chance de conhecer a companheira, porque basicamente a concorrência era forte demais. Só em 2015, décadas depois, o governo chinês resolveu relaxar a lei, permitindo 2 filhos por casamento. Num primeiro momento, a coisa até pareceu que ia caminhar para um início de ajuste, vamos chamar assim. Mas nada feito. A coisa acabou piorando ainda mais. Em algumas províncias lá, por exemplo, o desequilíbrio entre homens e mulheres passava aí de mais de 120 homens para cada 100 mulheres. Então, minhas amigas do Saindo da Bolha, que aliás acabei de falar sobre vocês, fala a verdade, que mão na roda, né? Isso aí é uma beleza. A mulherada dispensava homem na base do balde, assim. Esses 5 já podem ir embora, não quero. Não gostei, tem nariz torto, não tá legal, o cara fala nós fumo, fala errado, tem bafão, não quero nem pensar. Olha que coisa boa. A mulherada podia dispensar homem pra burro. É o empoderamento criado pelo Partido Comunista Chinês, que no final das contas gerou uma bagunça geral social por lá. Uma das consequências desse mar de meninos criados sozinhos, sem companheiras, está no próprio exército chinês. Sim, os indianos adoram tirar um sarro disso e falam que os soldados chineses são frouxos. Eles vazaram, inclusive, uma foto contestada lá pelo outro lado chinês, claro, de um ônibus com soldados chineses sendo deslocado por uma fronteira na Índia, naquele local lá onde está tendo conflitos entre eles, inclusive morreram soldados dos dois lados, e alguns dos soldados chineses estavam chorando dentro do ônibus. Será que é verdade? Não sei, só sei que os indianos curtiram horrores e falam que soldado chinês é frouxo porque foi só criado pela mamãe e, sei lá, leite com pera, né, que o pessoal falava. Mas enfim, vamos lá, folclore ou não, lembre-se que em contrapartida, até então a ideia de ter uma mulher trabalhando também na sua empresa, se você fosse chinês, era um horror, e aí você tem um caldo perfeito para tudo explodir, tudo ir para o saco. Imagina um país em que dentro de alguns anos, não muitos, tá?
25% da população pode estar alcançando uma faixa etária de 65 anos ou mais. Ah, mas se eu sou da bolha, tudo bem, o Japão e alguns outros países do mundo também são nessa faixa, são países, digamos, idosos, até os Estados Unidos não está tão longe dessa faixa também. Tá bom, concordo. Mas e se esse país tem 1,4 bilhão de habitantes? Como é que ficam esses 350 milhões de idosos? Quem sustenta? Quem ajuda? Pode acreditar. A China é comunista, mas não tem o welfare state exatamente europeu por lá não, tá? 350 milhões é o equivalente a toda a população americana, não só demandando serviços sociais e saúde, mas também numa fase já improdutiva, vamos chamar assim, em termos de trabalho braçal. Mas não esquente a cabeça, eles são comunistas e tem tudo sempre planejado, certo? Deixa comigo, nós vamos agora então aumentar a chance para as famílias de terem 3 filhos por casamento. É isso que virou agora. Mas veja, se 2 filhos não resolveu, 3 filhos, será que vai resolver? Claro que não. Ainda mais também se vocês forem considerar que para os padrões chineses, e que agora são muito, muito mais urbanos do que eles eram rurais no passado, quando eles tinham muitos filhos, criar 3 filhos é praticamente uma total impossibilidade em termos de custos. Então, deve ajudar, sei lá, pode aumentar um tiquinho, mas não se espera aí nada que não passe de uma ajuda marginal na taxa de fertilidade chinesa e que demograficamente a chance de um incremento populacional na faixa produtiva nos próximos anos não vai ser de grande efeito. Vamos lembrar uma coisa, gente, imigração por lá não é solução, tá? Que lá na Europa existe uma enorme restrição para a imigração para trabalho na China. Logo, o próprio sonho de expansão econômico chinês pode aí ser impactado muito antes do país chegar ao seu desenvolvimento pleno, o seu desenvolvimento sonhado, planejado, né? Então, que delícia, né, gente? Como eu gosto desses planejamentos. É a mesma coisa de sempre. Alguém que se acha muito inteligente, em algum momento, resolve mexer com os seus direitos, não com os deles, né? Com os direitos do cidadão, porque ele, por ser um ser brilhante, inteligentíssimo, sabe como mudar drasticamente a sociedade para melhor. Só que não, né? Então ele acaba, por exemplo, proibindo o básico, o direito das famílias de terem filhos. Eles vão acabar incentivando abortos, vão gerar como efeito secundário o assassinato em massa de menininhas. E cara, que surpresa! Com todo esse custo social, com todo esse custo humano, não funcionou de acordo com o planejado. Por que será, né? Os amiguinhos das economias planejadas, dos estados centralizadores, ou do estado-mãe, ou do pior, né, do estado-pai castrador, vamos dizer assim, nunca se lembram dessas histórias de completo fracasso na hora de defender essas teorias. Na teoria, meus caros, tudo funciona. É uma beleza. Mas com o passar do tempo, como é agora, a teoria acaba voltando para o estado natural. 2 filhos, 3 filhos. Por que então não liberar tudo de uma vez? Não, liberar tudo de uma vez não bate com a ideia de um regime autoritário. Uma hora, se bobear, vão liberar 10 filhos. Mas é só para falar que vão liberar 10. Não vai poder ter 11, porque pelo menos assim eles vão mostrar quem é que manda lá dentro. Só para falar que ainda tem o poder de definir o tamanho das famílias. China 2. O massacre de Tiananmen. Pois é, amanhã 4 de junho o mundo se lembra de como o Partido Comunista Chinês se comporta quando a sua população decide fazer escolhas sem fazer consulta com os mestres da inteligência, do planejamento e do amor ao povo, né? A cena mais famosa daquele período foi de um homem solitário lá parando uma coluna de tanques com o próprio corpo. O homem de identidade desconhecida até hoje, teoricamente sorte dele, se safou apoiado pela multidão próxima ali ao redor, onde ele conseguiu se misturar e fugir. Uma vez teve uma entrevista de um oficial chinês que falou que ele, aspas, esse rapaz, aspas, talvez tenha morrido. Difícil saber, tá?
Pensa bem, se esse oficial falasse que o cara tá vivo ainda, ele mostraria fraqueza. Se falasse com certeza que o rapaz morreu, ele só confirmaria o assassinato. Na dúvida, melhor então sugerir, mas não falar, que eles mataram o cara. É um ponto de vistas que tem... Um ponto de vistas é ótimo, é um ponto de vista que tem aspas, credibilidade, vamos chamar assim. Todo mundo sabe que o PCC mata mesmo, sem dó. Com isso, ele fez propaganda para o futuro, daqueles que um dia forem se atrever a lutar contra o partido. Talvez ele tenha morrido. O ponto é que a maioria de nós ficou com aquela imagem na cabeça. Era muito forte mesmo, uma imagem impressionante, vamos dizer, inspiradora, mas que infelizmente não quer dizer muita coisa. É coisa do tempo que o jornalismo podia, com uma foto, por exemplo, inspirar liberdade. Hoje, com grande parte da imprensa aí no bolso ou associada ideologicamente a esses caras, o homem contra a coluna de tanques seria certamente um negativo que seria jogado no lixo de algum grande jornal. Mas o massacre de Tiananmen foi muito mais do que um homem na frente de tanques. Ele foi o que o nome diz, um massacre, né? Centenas, talvez, provavelmente, milhares de pessoas morreram no período e nem se imaginam quantas outras foram presas ou tiveram que desaparecer do mapa em função daqueles protestos. Não foi só apenas em Pequim, tá, gente? E não foi só ali na praça. Primeiro começaram estudantes, como de costume, depois o movimento foi se ampliando para outras centenas de localidades, centenas de cidades, outros públicos diferentes, outros grupos sociais diferentes foram agregando e a coisa foi ficando muito forte. Foram, na verdade, semanas de protesto contra a corrupção e a favor da democracia, tá? A gente esquece, além de muitas vezes generalizar, os, aspas, chineses também têm os seus sonhos de liberdade, apesar de décadas de regime opressivo e mortes, né? E mortes que acumulam aí milhões só na fase do mal, né? Só na fase do mal. Imagina quantas outras nos períodos, nas décadas restantes. Por mais incrível que possa parecer, na época lá do massacre, o Zhao Ziyang, que era o secretário-geral do partido, o Xi Jinping hoje, ele estava aberto a negociações. Ele dizia que, inclusive, eles já... Nós estamos muito velhos, nós temos que dar espaço para as pessoas. Ele já havia feito reformas no país, inclusive modernizadoras, algumas com dificuldades, mas a linha do partido, a linha dura do Partido Comunista Chinês acabou vencendo aí a disputa. Pois é, o Zhao Ziyang chegou aí na praça dialogar com os estudantes, ver o que eles queriam fazer, avisar dos perigos da coisa, e esse, por sinal, essa ida dele à praça conversar com os estudantes, onde inclusive foi aplaudido, foi a última aparição pública dele. Claro, né? Veja, essa história toda, além de mexer no poder central, e claro, gente, quem tem o poder e tem a chance de se manter lá em cima, por qualquer meio, e não tem um pingo de caráter, vai tentar se manter lá, né? Literalmente por qualquer meio disponível. E eu me perdi completamente o raciocínio. Ah, sim, essa história toda já tinha zedado o poder central, porque bem no auge dos protestos, o Gorbachev havia feito uma visita ao país para restabelecer relações com os chineses. E essa visita foi toda melada pelos protestos aí que não paravam de acontecer. Tanto que o Gorbachev foi recebido e ficou lá pelo aeroporto, coisa que pareça na época. Ele não teve uma grande passeio por Pequim, porque não ia rolar mesmo. Então, imagina um governante autoritário chinês ter que dar o braço a torcer para um líder rival, tá? Que era o que eles eram na época, que o país dele estava em plena convulsão social, e isso só podia estar acontecendo porque a população não via mais o partido, não via mais a liderança como força suficiente para governar o país. Que porcaria de negociação diplomática você conseguiria mostrando que nem seu povo aceita como você é mais líder. Micaço total. E esse fator certamente foi um dos que gerou essa reação também de quase vingança contra a população que protestava na época. E aí, gente, com o Zhao Ziyang fora, o partido publicou um editorial no seu jornal oficial dando um ultimato, tá? Tinha que acabar, era a hora dessa baixaria chegar no fim e
pouco depois veio uma diretriz para o exército se mobilizar e entrar em Pequim. Foram entre 250 e 300 mil soldados deslocados, com ordens claras. E aqui a gente conta para vocês. A operação para conter o motim contra-revolucionário, como eles chamavam, começaria às 9 da noite. 2, as unidades militares deviam ir para a Praça da Paz Celestial até a 1 da manhã, do dia 4 de junho, e aí está a data. E a praça deve ser limpa até às 6 da manhã. 5 horas tinha que estar tudo resolvido. Terceiro item, nenhum atraso seria tolerado. Quarto item, ninguém pode impedir o avanço das tropas que aplicam a lei marcial. As tropas podem atuar em legítima defesa e utilizar quaisquer meios para eliminar impedimentos. Leia o que vocês quiserem. E o último, a mídia estatal iria transmitir advertência aos cidadãos. Ninguém pode impedir o avanço das tropas, sacou? Pois é isso mesmo. A coluna de tanques, que foi lá temporariamente parada pelo rapaz que ficou famoso na foto, né? Acabou ficando mais para uma exceção que qualquer coisa. Quando parte da população se colocou em confronto com a entrada dos militares na praça, o que aconteceu é que realmente, literalmente, os tanques passaram por cima delas. Eles literalmente esmagaram as pessoas. Acho que nem mesmo os chineses, que já estavam acostumados a uma violência absurda pelo Estado chinês, imaginavam que isso poderia acontecer. As ordens foram dadas e cumpridas em Pequim e em outras cidades. E o saldo final de mortes do massacre nunca ficou conhecido ao certo. O Zhao Ziang foi colocado em prisão domiciliar, em situação que ele ficou até o fim da vida dele, acho que por mais 15 anos pelo menos. E o aspas interessante disso tudo é que o Zhao Ziang nunca foi expulso do partido, nem condenado a nada, nem julgado por nada. O que impediu ele ficar preso? Qualquer coisa. Julgar para quê, né? O problema é o seguinte: se houvesse um julgamento, teria uma história para ser contada, e eles não queriam isso. Claro que hoje, considerando a estrutura do Partido Comunista Chinês, essa história de Tiananmen, ela não existe mais. Na memória, vamos chamar assim, seletiva comunista, né? Só constam fatos que engrandecem os principais personagens do partido, que são invariavelmente corruptos e violentos. China 3. A origem do vírus. Gente, como é gostoso rir na cara de quem chamava de conspiracionista, né? O nosso quinto elemento canadense nos mandou aí um print de uma tela de um cara saindo da bolha de Infowars Tupiniquim, e eu agradeço. Apesar do perfil nosso aqui dentro do canal não ter nada a ver, nós não temos nada a ver com o Alex Jones, mas vamos combinar. Ele tem realmente umas histórias nada a ver e, por outro lado, também já acertou muita coisa que muito repórter investigativo da imprensa corporativa nunca teve coragem de fuçar, tá? Mas, de qualquer forma, a gente agradece aí, principalmente ele não tá falando que a gente é parecido com os aspas analistas da Globo que a gente andou pesquisando junto de vocês. Mas essa história toda da origem do vírus, que já começou a entrar no radar da imprensa estrangeira, da estrangeira, tá? Da nacional não, eu acredito que para a Globo deve ainda estar na fase do cuscuz de morcego ainda. Essa volta da discussão da origem do vírus vem em uma ótima hora, e agora com a abertura dos e-mails do Dr. Fauci, a coisa pegou de vez. A gente imagina que você já tenha lido, até talvez bastante a respeito, mas não é nosso core aqui ficar brincando de breaking news, tá? A gente já falou isso lá para trás. Muitas vezes a gente prefere ver a história amadurecer antes de entrar nela e aí entrar com nosso ponto de vista e principalmente com os fatos recolhidos. Mas vamos lá. Olha, eu vou fazer um meia-culpa gigante aqui porque vocês sabem o conceito que eu tenho do BuzzFeed News. Mas dessa vez eles marcaram um gol de placa, ainda que fosse muito sem querer. Para ter acesso às correspondências oficiais, os e-mails do Dr. Fauci, o BuzzFeed
invocou lá o Freedom of Information Act, que obriga qualquer coisa que seja relacionada com o Estado que seja aberta para o cidadão comum. E eles conseguiram mais de 32 mil páginas de e-mail, parte ainda sendo processadas, trocando, analisando informações aí que o Fauci trocou com outras pessoas, que não foi, e o Fauci não foi nada menos que o conselheiro dos 2 últimos presidentes dos Estados Unidos no que se relaciona à pandemia do coronavírus chinês. Aliás, vou até repetir de novo, coronavírus chinês, certo? Pra gente não esquecer. Muito bem. O Fauci, dentre outros canalhas desse mundo, é responsável direto pela morte, por exemplo, da minha tia Beatriz, e de qualquer outra morte de conhecidos ou parentes ou de pessoas que você conhece, você amou e respeitou durante sua vida. É simples assim. O Fauci foi responsável, cogestor e coautor de uma das maiores, correndo risco de me exceder, de uma das maiores fraudes públicas da história da humanidade. Uma fraude que causou, além de mortes diretas pela doença, mortes por abandono de tratamento, mortes por suicídio, desintegração econômica em escala global. Então, acho que assim, já que está na moda e pode falar do cara lá do bigodinho lá da Alemanha, torto e direito, né? Todo mundo se chama de fascista, tudo agora. Eu acho que nem o carinha lá do bigodinho alemão conseguiu provocar estragos planetários com tanta força com a sua propaganda e com as suas armas na época, tá? Eu acho que essa turma supera qualquer coisa. Por isso que tem um episódio recente aí que eu falo que meu sonho é que tenha um Nuremberg para esse caso, que não seria pedir demais. Mas vamos lá, respira, vamos lá. Bom, vocês lembram que nosso episódio agorinha, do dia 25 de maio, a gente conversa com vocês sobre pesquisas que a gente teve acesso lá atrás no comecinho da pandemia, né? Então, pois é. Dentre as milhares de páginas de e-mail do Dr. Fauci, estão lá as referências aos pesquisadores indianos que a gente comentou. Quando a história apareceu, se não me engano, pelo Zero Hedge, isso mesmo. No dia seguinte, um grupo de cientistas ligados a Fauci e aos processos aí de pesquisa sentou-se para reunir e avisou o Fauci por e-mail. Olha, então faz o seguinte, respondeu o Fauci por e-mail, que é uma resposta para a gente muito significativa, tá? Ele fala assim, se eles decidirem prevaricar, me avisem, tá? Se eles decidirem prevaricar, me avisem. Ou seja, sem enrolação, sem outras palavras, me avisem o que eles vão mentir para eu saber, tá? A gente precisa estar alinhado. E mais tarde, em outro e-mail, o comentário ufa, talk about put the genius back on the lamp, ou seja, ufa, que difícil colocar a verdade de volta para dentro da lâmpada do gênio, né? Só para lembrar, o Zero Hedge, por ter mostrado essa história, foi banido das redes sociais e mais tarde desmonetizado pelo Google também, tá? Tentando quebrar os caras financeiramente. Mais tarde o Google reverteu esse bloqueio de anúncios, tá? Mas as redes sociais não foram piedosas com o Zero Hedge, não. E por quê? Porque vocês sabem. Porque tem que ter um alinhamento entre o discurso oficial e o que acontece aí nas Big Techs. O Fauci trocou e-mail com por exemplo, com uma funcionária do Departamento do Estado americano que estava preocupada que teria que viajar e ela estaria num aeroporto em breve. E ela perguntava para ele sobre o uso de máscara. E a resposta do Fauci foi de que ela não deveria se preocupar porque um aeroporto era uma área de, ouça bem, baixo risco. E que máscaras dessas compradas em farmácia não são eficientes para proteção. Elas servem mais para evitar que as pessoas infectadas passem o vírus para frente, porque o vírus tem dimensões muito menores que as tramas do tecido. Ainda assim, o Fauci insistiu até recentemente agora, que mesmo as pessoas vacinadas deveriam continuar a usar máscara, mesmo que ele considerasse que isso era impossível, só pessoas infectadas passariam, teria função a máscara. Outro tabu que cai com os e-mails é a história de que o Trump censurava ou impedia o Fauci de apresentar as suas opiniões, porque ele e o Trump viviam as turras. Para a imprensa, o Trump atrapalhou profundamente o trabalho do Fauci no caso, então, espalhar mentiras de uma pandemia em que ele basicamente foi co-criador. Em março, o Fauci recebeu um e-mail de um cientista americano que dava notícias sobre vários temas, sobre a origem do vírus, sobre os números falsos de casos ocorridos na China, sobre estudos iniciais que apontavam o valor de uso de hidroxicloroquina no tratamento precoce. E a resposta do Fauci para esse cientista foi: muito longo, não vou ler.
Bacana, né? O mais complicado. O Fauci recebe um e-mail de um cientista da Califórnia que, por sinal, envia um anexo em PDF chamado Gain of Function PDF. E esse cientista informa o Fauci sobre as pesquisas que estavam acontecendo em Wuhan, apesar de banidas pela administração Obama. Obama é ótimo. Vamos combinar, ele já sabia então, tá? Mas ele mostra aí alguma preocupação com o fato. E como é que a gente sabe disso? Na sequência, ele pega esse e-mail com esse PDF e manda para um membro do staff dele e avisa: você vai ter tarefas para fazer a respeito disso. Certamente não foi explorar mais o assunto, certo? Porque ele sempre negou. Na verdade, certamente estamos falando em segurar tudo isso por baixo do pano mais tempo. Isso quer dizer, portanto, minha gente, que o Fauci mentiu sob juramento no Senado Federal quando ele disse que não tinha ideia, que não tinha a menor ideia que o dinheiro americano podia estar sendo usado para a pesquisa do Gain of Function lá na China. Ele já sabia. E mesmo que teoricamente ele não soubesse por não ser participante dessa coisa toda, nesse e-mail aí que eu cito de 20 de janeiro do ano passado, prova que se ele quisesse, ele já estaria informado. Então, por participar ou não por participar, ele já sabia desde o mês de janeiro do ano passado tudo isso. Só para lembrar, nosso primeiro programa sobre coronavírus é do dia 6 de fevereiro de 2020, ou seja, eu vou ter que acreditar que o Saindo da Bolha sabia mais sobre pandemia que o Dr. Fauci? Não, né? Não mesmo. Agora, que a coisa mais incrível ainda, sabe o BuzzFeed, aquele que pediu as informações? Na matéria dos caras, de posse dessas 30 mil páginas, são bombas, o que você encontra aí um Dr. Fauci bonzinho, gentil, preocupado em falar docemente com seus interlocutores. A CNN, ao invés de mostrar o que a gente está falando aqui, ela mostra o Fauci como um lutador, um cara que ainda tem tempo de falar com o público, que apesar da sua jornada de trabalho 18 horas por dia, fatigante, ele ainda estava tendo contato com as pessoas, coitadinho. E em uma determinada passagem eles ainda citam o Fauci quando ele lembrava que só tinha encontrado sua esposa 40 minutos nos últimos 10 dias. Oh, meu Deus, que rapaz que sofre. A vítima da imprensa retirou dinheiro dos americanos, né, o Fauci, para dar para pesquisadores chineses desenvolverem uma pesquisa, no mínimo, proibida pelos Estados Unidos, e não se descarta uma poderosa arma biológica que aparentemente saiu de controle, liquidando o planeta em um ano. Mas é política, né, gente? A régua moral dessas pessoas anda tão, mas tão baixa que não importa que os próprios jornalistas tenham perdido pessoas conhecidas e parentes nesse ciclo. É mais importante que o Fauci seja contra o Trump, que o Fauci seja amiguinho do Biden, do que se mate alguns milhões de pessoas, desde que não tenha que dar o braço a torcer de que eles defenderam o indefensável por tanto tempo. Mais vale para essa turma ser líder de virtudes nas aparências do que ter um mínimo de virtude real. O grande golpe, então, gente, do PCC foi acabar com a imprensa. E foi um golpe bem dado, tá? Golpe de mestre. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Faz aquele nosso jabacito expressíssimo agora do final do programa, pedindo para entrar no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow this podcast. Seguir a gente no Spotify, seguir a gente no Google Podcasts, Podcast Addict e, claro, principalmente agora também, no nosso canal do YouTube. Bota lá sinalzinho, botãozinho, sininho, cacete, eu não lembro tudo que tem lá. Pendura todos esses troços aí e para ser notificado quando tiver episódio novo. Pede também para dar o famoso share e fazer o boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast de cabeça direita, limpinho, supimpa, que abomina o politicamente correto. Finalmente, peço também, anota aí o nosso endereço do Telegram, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. Um grande abraço para todo mundo, finzinho de semana, vamos lá, vamos ter mais um pouquinho de descanso para voltar com a corda toda semana que vem. Grande abraço, fiquem todos muito mais super bem. Saindo da Bolha.